Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula sobre doenças cardiovasculares, hoje nós vamos falar um pouco sobre em relação ao diagnóstico das doenças cardiovasculares. Então, o item utilizado para fechamento diagnóstico, além do exame físico e da anamnese, nós temos os exames complementares, e um deles está relacionado com as enzimas cardíacas. Então, nós temos lá o hemograma, né? Nesse hemograma, nós temos que verificar a partir da hemoglobina. Tá? Por que a hemoglobina? A hemoglobina ela é responsável pela oxigenação dos nossos sistemas. E quando está baixa, quando não ocorre a oxigenação, quando não ocorre a troca gasosa, né, devido à alteração no miocárdio ou alteração no aparelho respiratório, principalmente quando tem alteração nos alvéolos, vai ocorrer o que? Uma baixa da hemoglobina. Um outro item que também é verificado em relação ao perfil lipídico, né, o aumento do colesterol, o HDL, triglicerídeo. E um componente importante desses exames é as enzimas cardíacas, né, que ela só aparece quando tem alteração desse miocárdio. Então, nós temos a creatinofosfoquianase, a CPK, que ela deve ser realizada em pacientes de imediato e de 3 a 6 horas depois do ocorrido o primeiro sinal e sintoma. Nós temos a mioglobina, né, que ela pode ser verificada de imediato e também deve ser replicado esse exame a cada de 1 a 2 horas. E a troponinas, que também é verificada nesse exame e também demora em torno aí de 4 a 8 horas, tá? Você tem que repetir os exames também de imediato. Um outro exame importante está relacionado com o eletrocardiograma. Falando de eletrocardiograma, nós temos que lembrar das ondas QRS. Né? Por que significa ondas QRS? Está relacionado com o ritmo, está relacionado com o estímulo que o coração faz para gerar o que? O bombeamento correto, né, do miocárdio. Então, quando está alguma alterações nessa onda de QRS, ou havendo alteração devido a um infarto agudo do miocárdio, essas ondas QRS elas ficam mais prolongados os espaçamentos dela, como vocês podem perceber nesse exemplo do eletrocardiograma relacionado ao infarto agudo do miocárdio. Esse espaçamento relacionado à onda QRS. Na insuficiência cardíaca congestiva, ela ocorre também esse espaçamento, né, muito mais do que um infarto agudo do miocárdio, porém, ela pode se estender ou na onda T ou na onda S, tanto para, quando fala em onda T e onda S, pode surgir o que? Consequências relacionadas ao ventrículo direito, consequências relacionadas ao átrio direito, por isso que ela tem essa diferenciação. Né? E como vocês podem perceber, como está aí no slide, essa imagem do eletrocardiograma com alteração relacionada a ICC. Um outro exame, nós temos o ecocardiograma. O que seria o ecocardiograma? O ecocardiograma ele vai avaliar como que está o funcionamento do miocárdio. E, além disso, detectar alguma alteração relacionada a alguma patologia. Então, nessa primeira figura, nós temos lá um ecocardiograma com a estrutura normal. E o outro com alteração no infarto agudo do miocárdio. Né? Como vocês sabem, que o infarto agudo do miocárdio começa o quê? Pode começar em um pequeno ponto e se estender para todo o miocárdio. Nesse caso, justamente lá no ventrículo, entre o ventrículo esquerdo e o direito, há uma anomalia, há uma alteração relacionada à falta de oxigenação naquele tecido. Um outro exame, né,
a angiografia e o cateterismo cardíaco, a angiografia e o cateterismo, eles são utilizados também nos tratamentos. Nós vamos ver mais à frente. Além dos exames complementares, né, para fechar o diagnóstico, devemos levar em consideração também o tratamento medicamentoso. Temos lá os diuréticos. Para que servem esses diuréticos, né? Ele vai baixar a pressão arterial. Ele vai como se fosse regular essa pressão arterial. Vai eliminar o quê? Aldosterona, angiotensina, tá? Nós temos lá os digitálicos, eles vão atuar onde? Aumentando a força do miocárdio. Então, eles estão ali e vão agir diretamente lá nessa força do miocárdio. Quando que eu utilizo esses digitálicos? A partir do momento que eu conseguir, né, que a equipe conseguir interromper, no caso o IAM, e interromper, no caso o ICC, né? Ou estabilizar as duas patologias. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao digitálico, porque ele não pode ser utilizado em todos os momentos, né? Então, eu preciso antes avaliar esse paciente. A analgesia, junto com utilizando os opiáceos, também é um outro tratamento medicamentoso, porque como vocês já sabem, os sinais e sintomas lá são dores algias, né? Então a gente utiliza os opiáceos, muitas das vezes a morfina e a amipiridina, para aliviar essa dor. E os vasos dilatadores são utilizados também, né? Eles vão, como mesmo a palavra faz, vasodilatar as artérias, para o quê? Contribuir na circulação sanguínea, tá? Levando que nutrientes, levando oxigenação para os outros sistemas. E os ansiolíticos, que também são utilizados para o tratamento medicamentoso. Falando em tratamento, nós temos alguns tratamentos específicos, né? A maioria deles estão relacionados com as cirurgias de coronária, né? A revascularização do miocárdio. Um dos principais, nós temos lá o stent. O que seria a colocação do stent? Ela é utilizada numa intervenção coronariana percutânea, tá? Então, ela pode ser feita por uma videolaparoscopia, por vídeo, né? E esse stent, ele é colocado lá naquele ponto da artéria onde tem placas de ateroma, né? Onde está impedindo aquele fluxo sanguíneo. E esse stent é introduzido por um catéter, tá? A inserção desse stent, ele entra nesse local em forma fechada, e quando chega ao ponto necessário, ele tem um mecanismo que vai abrir esse stent, tá? E aí tudo que está impedindo o fluxo, a luz do vaso ali, né, em caso da placa de ateroma, ele vai abrir. Nisso que ele abre, o que ocorre? Ocorre que esse stent vai permitir a liberação dessa luz do vaso. Um outro tipo de cirurgia é a cirurgia de válvula, né, que é a troca, né, das válvulas cardíacas. Nesse caso, a maioria das cirurgias acontecem com a abertura total do tórax, né? Essa cirurgia não tem como fazer, no momento, não tem como fazer por vídeo. Tá? Então, há a troca quando há diagnosticado uma insuficiência, alguma alteração nas válvulas cardíacas. As cirurgias da aorta, nós temos lá desde a ponte de safena, com a remoção e a colocação de uma ponte de safena nova, né, para regularizar aquele fluxo sanguíneo naquele momento e naquele local. Nós temos a cirurgia minimamente invasiva, que todas as cirurgias minimamente invasivas são cirurgias feitas por vídeo, né? São cirurgias mais simples, né, que você não precisa fazer um procedimento tão invasivo no paciente. Tá? Então, tem anestesia, pode ser anestesia geral ou parcial, que você faz lá a inserção ou de um marca-passo, ou faz a inserção
de alguma de algum um stent, né, que está de uma artéria que está localizada bem mais próxima do membro inferior esquerdo, okay? Uma artéria obstruída. Então, essa cirurgia minimamente invasiva são cirurgias que são feitas por vídeo. E um outro tratamento que também é estabelecido como protocolo, né, tem que ser avaliado esse paciente, é a utilização de marca-passo. Os marca-passos, eles vão manter o que? O ritmo cardíaco. Tá? Ele onde que ele é inserido? Ele é inserido a 5 centímetros abaixo da clavícula. Tá? E o mesmo pode ser, essa incisão cirúrgica aí, é em torno aí de 5 centímetros para inserir esse marca-passo. Tá? Então, anestesia geral ou anestesia parcial para a colocação do marca-passo. Ele tem a durabilidade em torno de 7 a 10 anos. Algumas literaturas falam até 12 anos para a troca dessa bateria. Tá? E regularmente tem que ser avaliado esse marca-passo. O paciente precisa passar por consulta de enfermagem, consulta com o médico especialista. Falamos então do diagnóstico, falamos então do tratamento. Quando eu falo em cirurgia cardíaca, principalmente aquela que tem abertura do tórax total, para ser realizada essa cirurgia, ela precisa ter um acompanhamento e cuidados antes, durante e após o procedimento cirúrgico. Um desses cuidados está relacionado com a circulação extracorpórea. Como vocês mesmos sabem, o coração, no momento em que faz o procedimento cirúrgico, ele tem que ficar parado. Ele não vai exercer sua função naquele momento. Então, ele precisa o quê? De uma máquina que faça esse trabalho por ele. Então, nós temos lá uma máquina de hemodinâmica. O que é essa máquina de hemodinâmica? É justamente a máquina que será responsável pela circulação extracorpórea. Então, no momento que faz o procedimento cirúrgico, antes mesmo de fazer qualquer intervenção no paciente, esse paciente é colocado, é adaptado a essa máquina de hemodinâmica, onde será realizado a circulação extracorpórea. Nessa máquina, ele vai fazer todo o trabalho realizado pelo coração e também pelo aparelho circulatório. Então, vai sair ali o sangue venoso, vai passar por filtração, vai passar pela oxigenação, isso tudo na máquina e vai de novo retornar o sangue rico em O2 para o paciente. E quais são os cuidados que eu tenho que ter nesse momento, na hora que esse paciente está lá no procedimento cirúrgico? Tenho cuidados importantes e quem fica responsável por esses cuidados é a equipe de enfermagem. Então, eu tenho lá o perfusato, que é o volume do preenchimento do circuito. Tá? Eu tenho lá a hemodiluição, que é a adição de soluções no sangue desse paciente, que vai fazer o quê? Que vai monitorar, que vai fluidificar, e permitir esse fluxo sanguíneo adequado. Ela pode ser total e pode ser parcial. Nós temos alguns benefícios que são inseridos nessa hemodiluição. Então, nós temos lá menor utilização do sangue em hemoderivados, quando você faz lá o processo de hemodiluição correto, você consegue o quê? Utilizar menos hemoderivados. Redução da viscosidade do sangue, melhor perfusão dos tecidos, você vai levar oxigenação para todos os tecidos e sistemas, contrabalança a vasoconstrição, você vai permitir a fluidez, vai permitir a não alteração dessa luz do vaso, menor destruição celular no sangue, como você está lá monitorando, aplicando essa hemodiluição, esse sangue vai o quê?
vai fluidificar, vai ser conduzido de uma forma ideal para todos os sistemas. E proteção também aos elementos de coagulação. Nós utilizamos muito a heparina nessa hemodiluição, e essa hemodiluição tem que ser acompanhada e monitorada em todos os momentos. Temos alguns cuidados relacionados ao anticoagulante, né, como eu já falei, evitar a formação de trombos e a oclusão desse circuito, por isso que eu tenho que sempre avaliar o circuito. Esse circuito, a máquina de hemodinâmica, onde eu faço esse acompanhamento da circulação extracorpórea, ela tem indicativos, e quando há alguma alteração no circuito, ela indica para a equipe, né? Ela começa a acender a luz vermelha, né? E começa a identificar alguma alteração também na parte da circulação. É realizada com heparina, né? Endovenosa e contínua, com o objetivo que de manter o tempo de coagulação, né, ativo, em torno aí de 180 a 220 segundos, tá? Esse tempo de coagulação ativo é realizado de hora em hora, conforme o protocolo assistencial do ambiente hospitalar. Deve ser coletado a cada 12 horas em tempo de protombina, onde ela é avaliada também, e o tempo de tromboplastina ativado. Tá? Diariamente a dosagem de fibrinogênio, dímero e a contagem de plaquetas. São todos componentes sanguíneos. As alterações de coagulação, elas devem ser corrigidas, ok? E manter sempre o número de plaquetas maior ou igual a 100.000. Tá? Por quê? Porque as plaquetas vão ativar a protomina dentro da normalidade. Temos alguns diagnósticos de enfermagem que são utilizados antes, durante e após esse procedimento cirúrgico, esse procedimento de hemodinâmica. Nós temos o débito cardíaco diminuído, a perfusão testicular ineficaz, o risco do volume líquido desequilibrado, ventilação espontânea prejudicada, risco de troca gasosa prejudicada, a termorregulação ineficaz, porque estamos lidando com uma circulação extracorpórea, tá? Um detalhe importante, nessa circulação extracorpórea, o sangue também é aquecido, né? Então ele sai do paciente, passa por toda a filtragem e retorna de novo o paciente aquecido, tá? E rico em O2. Mobilidade do leito prejudicada, risco de integridade da pele, proteção ineficaz, risco para infecção, nutrição desequilibrada e déficit de autocuidado para banho e higiene. Pessoal, nesse momento, nós estamos finalizando o conteúdo de doenças cardiovasculares, né, inseridos dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Vamos continuar nossa discussão no fórum, tá? Então participe no fórum. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.